Bom, hoje o Ministério da Justiça respondeu aos jornais que queriam saber se ele efetivamente, se o Moro, Sérgio Moro, ministro da Justiça, efetivamente tinha passado ao presidente da República cópia de um inquérito sigiloso envolvendo parlamentares do partido do governo. E foi informado que foi passado sim, mas isso não vai interferir nas investigações. Mas como não, gente? Por que você mantém um sigilo? Você mantém o sigilo porque o sigilo é fundamental para as investigações. Se você quebra o sigilo para uma pessoa interessada, ainda mais presidente da República, o que ele pode fazer com as informações? Ele pode alertar suspeitos, pode tentar disfarçar provas, pode inventar álibis. É por isso que é sigiloso. Então, dizer que não interferiu nas investigações não tem lógica. Evidente que ele não foi lá pegar o delegado que está investigando, mas você tem todo um entorno de uma investigação em que o sigilo, se o sigilo é mantido, é porque é essencial para as investigações. Então, mais uma vez, você vai vendo que a lógica do absurdo vai pegando toda a movimentação, toda a atividade do juiz Sérgio Moro. Agora estava vendo no Twitter, ele pegando o antagonista que fez uma matéria tentando responder à Veja, ele fazendo fusquinha pelo Twitter, se colocando no nível das disputas de Twitter. Isso não é para ministro. Eu não estou querendo ser negativista em relação ao ministro. Ele fica pequeno. Ele passa a ficar no nível das guerras de Twitter. E o ministro, se ele não tem o cerimonial do cargo lá, ele vira uma pessoa comum. E virando uma pessoa comum, fica sujeito a mais cacete ainda, né? E você está começando essas investigações aí. Você vai ter investigações. A Folha provavelmente solta no próximo domingo, já falam aí em milhares de gravações também. Então, digamos, essa agonia vai permanecer por muito tempo. E com isso se conseguiu fortalecer Jair Bolsonaro de uma forma inédita, né? O Jair Bolsonaro agora vai colocar o Moro, com aquele ar de entusiasmo do Moro, aquele ar expressivo do Moro, para ir num campo de futebol, para ser aplaudido pela torcida e poder mostrar que ele é o avalista do Moro, né? Hoje o Moro esteve lá num evento com aquele velho um jeito ridículo aí, um empresário sem limite aí, caricato, né? Devendo dinheiro para o físico, tudo aí, abraçando o Moro. Não adianta, gente, é uma pantomima aí. Veja bem, você pode ser populista, aí você teve outros ministros da Justiça com pendores autoritários, poucos ministros da Justiça que tentavam casar os pendores autoritários com intenção política, aí, mas você tinha que ter... É uma coisa que o Faustão não ensinou para ele aí. Quando você se coloca no nível do seu público, ou seja, brigando pelo Twitter, dando resposta sem argumento, sem nada, você deixa de ser, você dessacraliza. Você não tem mais o cerimonial da autoridade. Você passa a ser uma pessoa comum. E sendo uma pessoa comum, a facilidade para identificar os vícios e erros é muito maior. Não é mais aquela pessoa que está lá no alto, se fala, por que será que ele fez aquilo? Ele fez aquilo com uma intenção muito maior de salvar o Brasil. Todo aquele carnaval que foi feito, por quê? Porque o juiz era distante. No seguinte sentido, a cobertura da mídia dava todo espaço para os vazamentos, mas colocava o juiz só naquele momento de interrogar os prisioneiros lá, que você não precisa ter nível intelectual, não precisa ter facilidade de expressão, era só aquele tati-bitati que acabou criando essa aura do Sérgio Moro, né? Enquanto o Deltan Dallagnol, qualquer coisa, já pegava a bandeira e saía desfilando aí, com essa imaturidade total, o Sérgio Moro ficava preservado. Criava-se a aura dele, quando chegava lá o réu, ele enquadrava o réu, ele tinha um fraco aí que fica nítido na absolvição aí da esposa do Eduardo Cunha. Ele, quando ele via Granfina carioca, ele ficava com temor, um respeito reverencial, que ele não teve relação à dona Marise, que era uma operária do ABC, né? Esse componente de deslumbramento. Outro dia eu encontrei um amigo que teve nesse evento da Câmara do Comércio lá dos Estados Unidos com o Moro e a senhora Moro, um sujeito sofisticado dos jardins aqui, falando
do que era esse provincianismo, esse deslumbramento, que no fundo está no fundo em toda essa ambição do Moro para se tornar ministro da Justiça. Né? Os próximos passos, você vai continuar tendo todo esse desgaste, né? Agora mais um ministro que é apresentado como bola nossa. Você gosta do Luiz Edson Fachin? Não foi uma coisa banal, o ru-ru lá do Dallagnol comemorando que o Fachin é bola nossa. Não é banal. O Fachin deixou transparecer claramente para uma das partes que ele era bola nossa. É uma desmoralização gradativa e cá para nós, hein? O único ministro, além do Marco Aurélio, do Lewandowski, o ministro que mais está se expondo e salvando a cara do Supremo agora, porque em outros momentos foi terrível, aí foi o Gilmar Mendes. Essa entrevista na Globo News mostrou claramente o nível das perguntas, todo aquele chavão querendo salvar a cara do Moro, né? É interessante o que está ocorrendo aí especialmente com a Globo News. Você tem uma rapaziada nova, umas comentaristas. Tem essa moça da Folha que foi agora para o Roda Viva, muito boa também. É um conjunto de meninas apresentáveis, que falam bem e tudo, que estão ocupando espaço com mérito aí todo. Mas na Globo você tem a chamada voz de comando. É regime militar lá. É só você pegar, por exemplo, esse negócio do Greenwald aí da COAF em cima dele. Você pega todos aqueles comentaristas que eles foram preparados nos últimos meses para cumprir aquilo que os colunistas da Folha cumpriam nos anos 90. Cada qual com liberdade para opinar, cada qual em uma direção, tentando cativar toda a sorte aí de público no momento que trincou, digamos, aquele pacto do impeachment, e há uma tentativa de isolar essa ultradireita que não é público para jornal, né? Mas a voz de comando é impressionante, né? É impressionante. Pessoas que estão assim, indignadas com coisas até menores do Jair Bolsonaro. Você pega um caso do COAF, que pega Sérgio Moro, que afeta um jornalista no exercício mais sagrado do jornalismo, que é divulgar um dossiê com essa abrangência, né? Você não vê mais as vozes de protesto, você não vê. É gozado, né? Quando você teve aquele negócio da JBS, ficou nítido, digamos, o que é essa disciplina que se impõe à Globo, né? Sai o rolo da JBS pelo Janot, saiu da noite para o dia, o Janot com aquele negócio atrapalhado lá, a Globo com dificuldades lá para tentar esconder o caso da CBF, que foi apurado pelo Ministério Público da Espanha, de repente sai de supetão aquela denúncia. O Jornal Nacional foi um problema lá, porque o William Bonner e a apresentadora não sabiam o que falavam direito, você não tinha a voz de comando, né? Daí chega de manhã, a Miriam Leitão faz uma defesa do governo Temer em relação àquelas denúncias, tudo. Acho que 1 ou 2 da tarde você tem um editorial online, do Globo Online, daí alinhando tudo. Nossa posição vai ser essa. Daí todos os comentaristas passam a seguir aquele roteiro, né? É interessante porque de um lado você tem que ter cada vez mais, a mídia vai ter que mostrar independência, vai ter que mostrar diversidade, vai ter que mostrar tolerância, mas esse ranço aí desses 10, 15 anos aí de manipulação é uma conta muito pesada, Vamos aguardar agora aí, nós estamos amanhã é sábado, até domingo aí, o que pode acontecer com a Folha, que deve vir com mais coisas, e com o próprio Intercept. É material muito grande hoje. Esse material, se for pensar o que pode ter não é o que tem de mais grave em tanto material assim. Confirma esse negócio da manipulação, confirma que o Deltan Dallagnol era um mero joguete aí, deslumbrado, né, da atuação do Sérgio Moro, mas deve ter coisa muito mais séria lá para frente, quando vai começar a falar das relações e dos episódios envolvendo o TRF4, ministro do Supremo, né? Em suma, muita água vai rolar e a cada dia que passa o Sérgio Moro fica menor, né? Um abraço para vocês.